Sempre tive a curiosidade de saber como seria o nosso mundo na ausência da luz. Seria o fim da humanidade ou o início e o nascimento de um ser humano mais fiel aos seus princípios? Digo isso sem entrar no mérito filosófico da questão ou dogmas religiosos. A luz ilumina o nosso lado humano e nos torna seres melhores? Ou será que a escuridão, por sua vez, nos liberta das amarras da moralidade e nos transforma em seres humanos mais autênticos? Quantos de nós já mergulhamos na nossa escuridão interior e, na ausência da luz, de bom senso e da moralidade, nos transformamos naquilo que tanto combatemos ou repudiamos? Essas são algumas indagações que fiz ao ler um dos livros mais poderosos e duros do autor Stephen King, que já adianto desde já, sou fã incondicional. Nesse primeiro vídeo do canal, eu escolhi o vencedor do Grande Prêmio da Literatura de Terror e Fantasia Bram Stoker, Escuridão Total Sem Estrela, um livro de quase 400 páginas lançado em 2010, que nos oferece o melhor do mestre do suspense e do terror. Um fazendeiro determinado a expandir os seus negócios, mas encontra um empecilho em sua esposa, que tem outros planos. Esse embate desperta uma fria e cruel solução que trará macabras consequências. Uma autora de livros vai ministrar uma palestra em uma pequena cidade e, no retorno para casa, aconselhada por sua contratante, resolve pegar um atalho. Porém, é surpreendida por uma realidade brutal e marcante. E isso irá despertar uma das mais poderosas facetas da escuridão que habita a alma humana, a vingança. Imagine um vendedor de extensões com um largo sorriso no rosto que promete vender extensões de cabelos, de juventude, até mesmo de anos de vida. Imaginou? Agora some a isso um homem com um tipo de câncer agressivo e terminal, que precisa desesperadamente de uma cura e vê nessa figura inusitada uma chance de estender a sua vida. O medo da morte e a cobiça servem de barganha nesse terceiro conto que nos prova que nada, absolutamente nada, é por acaso, e tudo tem o seu preço. Um casamento e uma descoberta devastadora nos é apresentada no último conto do livro. Após a viagem do esposo, a mulher resolve descer à garagem e, ao tropeçar em uma caixa, vê seu mundo virar de cabeça para baixo ao descobrir a escuridão que habita no seu casamento há muitos anos. Essas 4 histórias formam um livro muito duro, sangrento e poderoso que não poderia deixar de ser um livro de estreia do canal A Estante. Olá, meus amigos, minhas amigas, literários e literárias, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal A Estante. E nesse vídeo de estreia eu gostaria de desejar a vocês um feliz ano novo, um 2021 cheio de paz, de esperança e de muita saúde. Já que o ano que passou de 2020 foi um ano difícil, um ano duro, onde muitas pessoas perderam suas vidas e muitas pessoas perderam seus empregos. Mas eu espero que 2021 seja um ano cheio de realizações e que a gente possa realmente ter um ano muito melhor do que foi 2020. Esse projeto, chamado A Estante, é um projeto que eu vinha trabalhando há algum tempo na minha mente, levei para o papel e resolvi trazer para esse canal maravilhoso que é o YouTube, para que a gente possa debater e resenhar alguns livros, seja ele de suspense, de terror, de aventura, de guerra, dos mais grandes autores que eu conheço, que eu li, aqueles que eu conheci durante toda a minha vida, e a estante aqui tem livros que eu adquiri lá no início, até da minha adolescência. Então, que hoje eu tenho aqui guardados, livros dos anos 90, que eu tenho guardados aqui quando eu comecei a ler logo lá no início. Eu gostaria também de agradecer o apoio de todos aqueles que me incentivaram a fazer esse trabalho, a seguir em frente com o trabalho. E quero também pedir a vocês que me ajudem a levar essa mensagem a outras pessoas. Bom,
Para a estreia desse vídeo, né, a estreia, né, o início desse trabalho, eu escolhi um livro maravilhoso, né, muito bonita, com a narração muito bonita, não é? Vocês podem ver que tem esses detalhes aqui negro, né, que é para dar alusão ao título do livro, que é O Escuridão Total Sem Estrelas, do Stephen King, trazido para o Brasil pela editora Suma de Letras, né, que é a editora oficial do autor aqui no Brasil. Um livro com quase 400 páginas, que traz 4 noveletas. Eu chamo noveletas porque não é um conto, não é tão curto quanto o conto e não é tão extenso quanto uma novela. Então eles são noveletas perfeitos, 4 contos perfeitos, que vão trabalhar a questão de cada ponto escuro que o ser humano traz, né? Cada faceta escura que o ser humano traz dentro de si, porque afinal de contas cada um de nós temos o nosso lado negro, né? Temos o nosso lado bom e temos o nosso lado negro. E aqui o mestre do terror Stephen King, né, do suspense, ele trabalha muito bem isso, a cobiça, a vingança, a inveja, não é? A maldade humana. E esse livro ele foi tão bem aceito pela crítica que ele recebeu 2 prêmios, né? 2 prêmios muito importantes lá fora, que foi o Bram Stoker e o British Fantasy, né? Que são 2 prêmios importantíssimos. E até o New York Times trouxe a seguinte frase: contos que fazem mais do que jus à qualidade literária desse autor prolífico, instigantes sim, brutais, nem queira saber New York Times. Então aqui já no fundo a gente vai ver, né, o que traz mais ou menos o livro. E fala aqui também o seguinte: na ausência da luz, o mundo assume formas sombrias, distorcidas e tenebrosas. É isso aqui mesmo que você vai ver aqui no livro, na história. Os crimes parecem inevitáveis, as punições insuportáveis, as cumplicidades misteriosas. Então aqui você vai ter muita questão do nosso dia a dia, né, do que nós praticamos como seres humanos, com leves toques sobrenaturais. Então o livro ele é bem pé no chão, muito interessante. Bom, pessoal, o primeiro conto que a gente vai trabalhar aqui, né, vai resenhar, vai falar, é o conto 1922, né? É o conto 1922, né? O livro começa já narrando os fatos no dia 11 de abril de 1930, né? Então, seja, o protagonista, né, que é Wilfred Leland James, né, da família James, ele vai narrar os fatos que ocorreram, né, em abril de 1930. Então você vai ter aí 8 anos depois dos eventos, né, ele vai narrar o que aconteceu naquele fatídico ano de 1922. O Wilfred James, né, ele era casado com Arlette James e tinha um filho, Harry James. Então essa família, né, eles convivem numa área rural, numa fazenda, né, em uma propriedade rural, numa cidadezinha, no ano de 1922, onde se planta milho, cria uma vaca e alguns animais. E aí tudo ia razoavelmente bem, o casamento não ia tão bem assim, mas eles estavam vivendo, sobrevivendo. A Arlette tinha sonhos de ir embora, né, dessa propriedade rural, de ir embora para a cidade e realizar um sonho de ter um negócio na cidade e levar o filho dela, que é um adolescente, como eu falei, o único filho, Harry James, para estudar na cidade. E aí vai que ela recebe de herança 100 acres de terra, né, do falecido pai. Ela recebe essa herança e aí surge a oportunidade que ela queria, né? E ela vai, a companhia Ferry, ela vai vender essas terras para lá. Porém, o marido não aceita. O Wilfred, ele narra já no início que ele tinha a intenção, né, de pegar essas terras e anexar as terras que já existiam na fazenda. E com isso ampliar os negócios dele, né, já que o filho... Também não queria que o filho fosse embora, porque o filho era a força braçal que ajudava, né, o pai lá a produzir, né, a tocar os negócios da fazenda. Ele não queria isso, né? E aí, mas a mulher bate o pé, está decidida, ela procura, né, os proprietários da companhia Ferry, né, e aí ela começa a negociar com eles a venda dessas terras. Mas aí o Wilfred, ele começa a falar durante as refeições da família que ele não queria porcos na propriedade dele, que são animais que fedem, são animais que trazem doença. Ele chega a dizer até que os rios, né, que passam, né, os riachos que cortam a propriedade, seriam lavagens de sangue durante o abate desses animais. E aí, como a mulher está irredutível, né, e tem várias discussões, algumas brigas, ele começa a trabalhar isso com o filho, começa a trabalhar a mente do filho, como eu falei para vocês, é um adolescente, é muito jovem, e ele começa a dizer, olha, se você for embora daqui, você vai sofrer lá fora, as pessoas não são como aqui da fazenda, os vizinhos aqui, eles vão te chamar de caipira, são pessoas snobs e tal.
Mas de um lado ele trabalha a cabeça do filho para não ir embora, por outro lado, Arlete trabalha a cabeça do filho dizendo que vai embora e vai levá-lo para que ele possa estudar. E aí, meus amigos, o que eu vou falar aqui não é spoiler, né, porque já está aqui na orelha, né, do livro, né, já está aqui na orelha do livro que vai acontecer, e até mesmo do prefácio também você vai ver, ele vai explicar algumas coisas. Então aí o que é que ele faz? Ele planeja o assassinato de Arlete, né, para que ela saia do caminho dele e que as terras possam ser herdadas por ele, né, já que ele é o esposo. E aí ele trabalha a mente do filho para que o filho possa ajudá-lo, né? E em uma fatídica noite de 1922, né, ele executa esse crime macabro. Olha, assim, eu posso confessar para vocês que eu já li muitas histórias de Stephen King, mas esse assassinato em particular é muito, muito chocante. A forma como ele executa, né, é muito chocante. Eu fiquei realmente assustado. Eu tive que fechar algumas horas o livro, respirar fundo e depois voltar novamente à história, né, e continuar lendo, mas assim de forma bastante assustado, porque é muito forte. É uma descrição sangrenta, macabra, chocante. E aí, ao executar esse crime, né, ele tem que se livrar do corpo, né, e com isso ele conta com a ajuda do filho. Bom, pessoal, o que acontece após o crime, né, ele vai narrar, porque quem conta é o próprio Wilfred, como eu falei, em abril de 1930, ele vai narrar os fatos. Então, o que vai acontecer depois eu não vou falar, porque aí seria realmente spoiler, mas você vai ver aí que a cobiça, né, que a ganância de você querer aquilo que é do outro tem um preço, né? E esse preço, né, a família vai ter que pagar. Então, uma história muito interessante. É a melhor, digamos assim, né? Com mais de 150 páginas. É a melhor noveleta, né, do livro e a mais chocante também. É assustadora. Vocês vão gostar muito. Existe uma adaptação que a Netflix fez, né, acho que foi em 2019, se eu não me engano. Ela fez a adaptação com aquele ator Tom Jennings, que também já havia participado de uma adaptação, né, do livro Tripulação de Esqueleto, né, que a gente vai fazer uma resenha futuramente, né, no conto O Nevoeiro. Né, ele já conhece, né, a escrita do Stephen King e tal, e aí houve essa adaptação para a Netflix. O nome do filme é 1922, e é muito bom mesmo o filme, é uma adaptação muito boa, porque é muito fiel, né, à história. Chocante também, né? A cena de assassinato é muito chocante, assim como está no livro, mas eu aconselho a vocês a ler primeiro, né, o conto, ler primeiro o livro antes de assistir a adaptação, porque fica muito melhor, né? Você não vai estragar as surpresas que o livro, né, traz, você vai imaginar como tudo aquilo, e assistindo você não vai imaginar, você vai ver. Então eu aconselho primeiro a ler a obra literária, né, para que vocês possam ter uma noção do que eu estou falando. É muito interessante mesmo, a história, ela traz uma lição, né? Jamais cobice aquilo que é do outro, né? Fique com o que é seu, porque isso pode trazer consequências muitas vezes terríveis, né? E que pode trazer muito sofrimento para você e para aqueles que estão ao seu redor. Bom, pessoal, a segunda história do livro é Gigante do Volante, né? É a segunda história do livro, não é? E uma história muito interessante também, né? É uma história que ela vai contar a trajetória de uma escritora de mistérios, né? A Tess, que é a personagem principal, né, dessa noveleta. E a Tess, ela é uma escritora peculiar, porque ela gosta muito de escrever livros de mistérios, de suspense. Ela escreve para um grupo de senhoras, né, uma associação de senhoras que fazem tricô, e essas senhoras leem os livros e elas descobrem, né, o mistério, ou seja, então a história ela gira em torno dessas senhoras e tal, ela escreve sobre essas senhoras que elas acabam desvendando os mistérios do livro. E Tess, ela mora com um gatinho, né? Ela mora sozinha e ela tem um gosto, né, por coisas masculinas. Ela não é homossexual, né? Ela não é gay, mas ela gosta de coisas masculinas. Por exemplo, ela tem um sonho de um dia dirigir um caminhão, né, um caminhão muito grande e sair mundo afora dirigindo e conhecendo pessoas, né? Ela tem muito gosto por aparelhos eletrônicos, né? Coisas muito mais masculinas, sem querer aqui ser, digamos assim, machista, né? Eu só estou colocando
como eu vejo, e como o autor passa isso também, né, quem lê o conto vai perceber isso, né, ela tem muita aptidão para essas coisas mais tido como masculina, até, mas isso não vem muito ao caso, porque as mulheres hoje estão tomando de forma justa, né, o espaço, né, que elas vêm conquistando de forma justa aí. Mas aí ela, durante a sua vida, ela tinha esse sonho de comprar um caminhão e deixar escrita e sair viajando. Ela não gosta muito de viajar para longe, né? Ela dá palestras, mas ela tem um gato em casa, então ela prefere ir, né, de carro, ela não quer viajar de avião, ela quer ir de carro e voltar no mesmo dia para ficar com o seu gatinho e tal, né, e não deixá-lo sozinho. E aí ela recebe o convite, através dos anúncios que ela coloca nos jornais, né, que ela faz esse tipo de palestra, ela recebe o convite de uma senhora, de uma cidadezinha pequena, que gosta muito também de literatura e gosta dos livros da Tess, né? Ela é a Ramona, né? E aí a Ramona, uma senhora já, ela faz o convite, né, dizendo que gostaria que ela fosse até esse local, na associação, fazer uma palestra, ministrar uma palestra. E aí nossa protagonista vai, né, ela vai de carro até esse local, conhece a Ramona, elas se gostam logo no primeiro momento, ela percebe que a Ramona tem gostos muito parecidos com o dela, né, que a Ramona também se veste muito parecido com o homem, e a gente percebe que sim, a Ramona é um gay, né, a Ramona é homossexual, mas isso é um detalhe que eu estou colocando aqui, né, para vocês entenderem como a afinidade entre as duas, né, elas têm muito em comum, né, o gosto, embora a Tess não seja gay, mas o gosto, né, por coisas masculinas é muito interessante. Então aí ela passa a se conhecerem melhor e tal, e aí ela vai e ministra essa palestra. E aí, ao término da palestra, ela é ovacionada e tal, recebe o cheque, o pagamento por ter ido até lá. E a Ramona fala o seguinte, olha, você tem interesse em chegar em casa mais cedo e tal, né? Se você quiser curtar o seu caminho e tal, eu tenho um atalho, né, livre do trânsito pesado das rodovias e tal. É um atalho aqui numa estradinha rural, mas é muito interessante porque você vai cortar a rodovia, vai sair lá na frente e vai chegar mais cedo em casa. Como vocês perceberam que eu falei anteriormente, a nossa protagonista, a Tess, ela não gosta muito de longas viagens, né? Embora ela tenha o sonho de ter um caminhão, né, e viajar, mas tratando-se de viagens assim para palestras, ela prefere ir e voltar logo para casa porque ela tem um gatinho para dar comida e cuidar. E aí ela percebe, né, que seria uma oportunidade dela ir mais cedo e voltar mais cedo para casa, né? Aí ela aceita, não, gostaria de aceitar e tal, e aí ela segue, né, o conselho da Ramona e vai, né, nessa estradinha rural, afastada do trânsito e tal. Lógico, uma estrada que quase não existe movimento nenhum. E aí ela percebe que não tem carro nenhum, já era o início da tardezinha, já era por volta das 14 horas ela vai. E aí, meus amigos, acontece o seguinte, que em determinado momento ela vê umas tábuas, né, com pregos, e ela tenta desviar, mas não consegue, né, e aí acaba passando por cima dessa armadilha, digamos assim, e aí estoura o pneu do carro dela, ela quase sofre um acidente, né, mas ela consegue controlar, né, e encosta o carro no acostamento, desce do carro, vai até essas tábuas com pregos, retira do caminho para que outras pessoas não passem pelo que ela passou e olha para os pneus e fala, poxa, eu não tenho o que fazer aqui, vou aguardar ver se passa uma alma boa aqui para tentar me ajudar. E aí ela fica ali aguardando, passa uma van, né, com algumas pessoas, mas não para. E aí, meus amigos, eis que aparece um caminhão, né, uma caminhonete, digamos assim, né, e essa caminhonete para e desce, meu amigo, do carro, como descreve aqui o autor, um homem gigantesco, com mais de 2 metros de altura, corpulento, muito forte, e aí ela fala, poxa, estou salva, chegou aí a oportunidade, né, um homem que vai poder trocar os meus pneus e me ajudar a sair desse lugar aqui isolado. Mas aí acontece que eu, no momento, talvez não tenha me assustado tanto, porque já está aqui no prefácio do livro, não é nenhum spoiler que eu vou falar. Esse homem, em vez de ajudá-la, espanca a Tess, espanca muito mesmo, até o ponto dela ficar desacordada. Aí ele a leva para um lugar isolado, né? Um posto abandonado, ali na mesma estradinha ali, e aí ele vai estuprá-la várias e várias vezes, né? A Tess acorda durante alguns momentos de estupro, ela sente muita dor, depois ela volta a desmaiar novamente, e aí depois ela acorda, sente o gosto de sangue na boca, não consegue abrir um dos olhos, sente dores no corpo, desmaia novamente, tendo aquela visão daquele homem corpulento em cima dela. Então são vários estupros, numa cena grotesca, dura de se ler, são palavras muito duras, né? Ele realmente, o autor se surpreende aqui, né? Ele me surpreende,
muito, e eu fiquei muito chocado quando eu li, né, esse conto, assim como fiquei chocado também lá com o assassinato em 1922. E aí, depois de fazer tudo isso, né, ele pega a Tess, acreditando que ela está morta, né, e joga ela nos canais ali que passam, né, de água, joga ela lá e tal. Mas aí, milagrosamente, ela acorda, né, tenta se recuperar, né, desmaia mais uma vez, depois acorda novamente e aí se recupera, já é noite, escura, né, madrugada, né, e aí ela vai caminhando até a estrada, consegue chegar na autoestrada, mas ela não pede socorro porque ela tem medo, né, ela não sabe se esse homem está vigiando o local, né, e claro, ela fica traumatizada com tudo aquilo. Quem já passou por isso, quem já foi assaltado, né, quem sofre perseguição sabe o que eu estou falando, né? Eu já fui assaltado uma vez, não nessas proporções dela aí, claro, mas fiquei muito assustado, então a gente fica muito assustado. Então ela não pede ajuda a ninguém, quando vê um carro no sentido contrário, ela se esconde novamente no acostamento, não pede socorro, né? Ela está sangrando através da vagina, sentindo muitas dores, né? Mas aí ela segue e tal, consegue, não liga também para ninguém, porque ela tem medo do cara estar ali por perto, né, vigiando. Aí ela vai para casa encontrar o seu gatinho e tal, e ela escapa milagrosamente desse atentado brutal. Porém, o que acontece daí para frente, gente, eu não vou falar mais, porque aí sim seria um spoiler, estragaria a história, né? É realmente fantástico o que vai acontecer depois, né? O Stephen King vai trabalhar muito bem isso, a questão da facilidade, né? Ele vai dizer assim, olha, ele vai passar a mensagem, olha, não aceite conselhos de estranho, né? Não vá pelo caminho mais fácil, isso tem consequências e tal, e trabalha a questão da escuridão mesmo, lá do que o ser humano é capaz de fazer, né, para machucar o outro, e o que a pessoa é capaz de fazer, né, para buscar reparação naquilo que aconteceu. Então é muito interessante o conto. Existem momentos que a gente acha que a Tess está ficando louca, né? Mas a gente percebe que isso aí é só realmente tudo questão do trauma que ela passou, da forma como ela passou, né? A gente vai ver que as coisas estão interligadas, que não é nada por acaso ali, ou seja, a gente vai perceber que tudo ali está interligado, né, para ter acontecido aquele fato. Então, assim, vale muito a pena ler.